A coisa mais bela que podemos experimentar é o mistério. Essa é a fonte de toda a arte e ciências verdadeiras. Esta frase de Einstein resume o sentimento dos seres humanos sobre o universo. Não sabemos qual é a real explicação para a nossa existência, mas a ciência nunca para de investigar. Ao longo de milênios, grandes pensadores dedicaram-se a desvendar o mistério da vida e colocar a humanidade um passo adiante do caminho da evolução. O conhecimento científico é um dos grandes responsáveis pela evolução do mundo e das pessoas. Os avanços tecnológicos trazem benefícios à saúde, educação, construção civil, às artes, à comunicação e ao desenvolvimento humano. Pensar faz o homem se desenvolver. Experimentar e discutir temas científicos é enriquecedor e divertido. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase foi dita repetidas vezes por Sócrates, o grande pensador grego. Quem é você diante do universo? Um grande areia. Uma formiga. Um pequeno ponto dentro do universo, dentro do planeta Terra. Uma formiguinha. O universo é enorme. Assim. O planeta Terra vamos supor que ele é como uma bola de futebol e a gente fica por uma grande areia. Tudo o que sabemos sobre os ensinamentos de Sócrates foi registrado por Platão, seu maior discípulo. Platão difundiu a filosofia de buscar a verdade através de perguntas, respostas e mais perguntas. Foi enorme a contribuição de Platão para a ciência. Entre suas obras está a teoria das formas. Talvez os números sejam mesmo a forma mais sensacional de demonstrar a inteligência humana. Lidamos com ideias abstratas, manipulamos conceitos, relacionamos proporções. Será que Platão tinha razão? Os números governam o mundo? 3, 5, 14, 1, 5, 8, 9. Os números literalmente fizeram a cabeça de muitos pensadores. Mas o conhecimento científico não se restringe a ciências exatas. As ciências humanas fomentam a reflexão crítica do homem a respeito das questões humanas num mundo cada vez mais globalizado. Neste campo, entre outros, está o geógrafo brasileiro Milton Santos. Quando se fala em cientista, normalmente nós estamos habituados a conhecer cientistas com nomes, em final, ingleses, alemães e franceses e de outras russos e etc. Milton Santos foi um geógrafo baiano, né, negro, perseguido pela ditadura, se exilou na França, onde desenvolveu uma série de trabalhos. Quando voltou ao Brasil pós a ditadura, também causou uma revolução, né, no ensino e na geografia como um todo. Ele busca estudar a globalização, fazendo uma proposta de um novo tipo de globalização em que o resgate do social esteja presente. E o Parque Newton Ferrer Maia, com a sua função de democratização do conhecimento, ele adota uma pedagogia dentro do nosso espaço, especialmente no pavilhão Cidades, de maneira a tornar possível uma nova globalização. É comum ouvir dizer que quem tem talento para ciências exatas não tem para ciências humanas e vice-versa. Porém, não é uma regra, já que muitos cientistas dedicaram-se a diferentes áreas do conhecimento. Foi o caso do físico, matemático, astrônomo, filósofo italiano Galileu Galilei. Galileu traduziu o conhecimento matemático. Explicou tintim por tintim o que descobriu sobre as relações entre a Terra e o Sol. Contradisse a teoria do astrônomo grego Ptolomeu de que o Sol girava em torno da Terra e quase foi queimado pela Inquisição. Na verdade, a teoria de Ptolomeu, da Terra ao centro, não é uma ideia errada. Ora, se eu estou na Terra, eu observo o céu, tudo está em volta de mim. Tá? É o ponto de vista que está colocado. Nessa época, né, de Galileu, estava crescente as ideias de Copérnico, né, sobre a questão do fato de que a Terra girava ao redor do Sol e não o contrário, né, proposto por Ptolomeu anteriormente. E Galileu, então, muito religioso que era, atendeu aos pedidos do Papa da época, tentando escrever um manifesto, um tipo de carta, né, às pessoas, colocando que, na verdade, o chamado geocentrismo era correto e o heliocentrismo, né, que estava começando a ser bastante divulgado, não era correto. A astronomia ptolomaica, ela colocava uma dificuldade muito grande na descrição matemática dos movimentos dos astros.
E chegou um momento que, se não me engano, Galileu falou, não, Deus não ia fazer um mundo tão complicado. E ele muda o ponto de vista, colocando o ponto de vista do Sol e os planetas girando em torno. E aí as curvas se tornam extremamente simples. A Terra era plana, ou a Terra não era plana, ou o mundo girava ao redor do Sol, ou o Sol gira ao redor do mundo. Isso demorou quase 2000 anos para ser completamente efetivado, né? Então foi um processo bastante longo. O conhecimento produzido por antigos pensadores embasa a produção de novos conhecimentos. Sabia que a geometria da hipérbole deu suporte para Einstein desenvolver a teoria da relatividade? Você sabe quem é Al-Haytham? Foi o primeiro a descrever exatamente as várias partes do olho, explicando cientificamente o processo da visão. Descreveu a lei da refração da luz. Seu trabalho influenciou Leonardo da Vinci, Johannes Kepler e René Descartes. Em muitos momentos, as ciências exatas se misturam às ciências humanas. A matemática está na música, na natureza. A química e a física estão na construção civil, no comércio, no consumo, na organização da sociedade. Nas cidades, os conhecimentos se misturam, os cenários se transformam e em todo lugar há ciência e tecnologia. Milhares de pessoas coexistem em partes e formam o todo. Em paralelo ao pensamento científico, há sempre um poeta que tem algo a dizer. Ligar o interruptor para acender a luz. O que está por trás de um gesto tão simples como este? Muitos cientistas dedicaram-se a pesquisar as diferentes formas de energia que estão presentes na natureza. Você lembra dos estudos de Einstein, Newton, Niels Bohr, James Watt, Thomas Edison? Sabe quem foi César Lanz? O que mais fez Santos Dumont além de inventar um jeito de voar? Será que Leonardo da Vinci tem alguma coisa a ver com o interruptor de luz? Por que fala-se tanto em economizar energia? O Brasil é mesmo privilegiado. Apenas 0,007% da água existente no mundo é própria para consumo humano. E 12% desta água se concentra aqui em nosso país. A água parece não ter fim, mas os cientistas estão preocupados. Esse recurso natural tem grande valor econômico e social. É essencial à existência humana e à manutenção dos ecossistemas do planeta. Resumindo, sem água não há vida. A água serve para muitas coisas, faz parte do corpo, serve bastante para limpar os alimentos, como fonte de energia, para beber. A água é um meio de transporte muito utilizado pelos navios, fizer uma estrada para eles, e muito utilizado também pelo ser humano para manter o corpo em equilíbrio. Saber utilizar ela, saber quanto tempo a gente deve ficar no banho, saber quanto tempo lavar a louça. Cuidar ao máximo para que ela não seja poluída em rios e fontes naturais. A maior parte da superfície do nosso planeta é coberta por água. Agora, se tem tanta água, como ela nunca derramou no espaço? Uma coisa liga a outra, e assim chegamos aos movimentos de rotação Terra, Sol, Lua e a gravidade. Em algum momento nós temos mais luz do hemisfério sul, aí tem um momento intermediário e mais luz no hemisfério norte. Depois a mesma coisa, do hemisfério norte vai para mais luz no intermediário e depois mais luz no hemisfério sul. Agora seria o início do verão, porque olha, tem mais luz no hemisfério sul. Hoje sabemos que a Terra é redonda, mas por alguns séculos acreditou-se que a Terra era plana. Todo mundo aqui já foi na praia ou já olhou assim ao longe? Não parece uma linha reta, a linha do horizonte? Então, por isso que eles acreditavam que a Terra era plana. Por olharem ao longe e ver essa linha reta. 300 anos antes de Cristo, um matemático, bibliotecário de Alexandria, calculou o raio da Terra. Ele verificou que a Terra era redonda e calculou o raio da Terra. Como ele fez isso? Ele olhou a sombra do murinho da cidade dele. Ele viu que em um determinado horário, a sombra era de um jeito e na cidade vizinha era de outro no mesmo horário. Como a sombra podia ser diferente em cidades no mesmo horário, em duas cidades diferentes?
E quando ele olhava ao longe, ele via a cidade em linha reta. Então ele deduziu que a Terra era redonda, mas era tão grande que olhando a olho nu você via como se fosse uma linha reta. Os seres vivos são classificados pela ciência em reinos. Todas as formas de vida exibem diversidade. A diversidade é uma das marcas do reino animal, com répteis, mamíferos e muitos outros bichos. Os fungos não são considerados plantas porque não fazem fotossíntese. As bactérias são organismos simples que podem ser encontrados em qualquer ambiente. Quanto mais estudamos e conhecemos o vasto mundo em que vivemos, mais necessidade sentimos de continuar desvendando os mistérios da natureza. Todo conhecimento científico é produzido graças a uma massa cinzenta com cerca de 1,5 kg que todos temos na cabeça. Cérebro, o maestro da vida. O Parque Newton Freire Maia atua na divulgação científica, tecnológica e na educação ambiental. Sua proposta é popularizar a ciência. O exploratório do Parque da Ciência é estruturado para auxiliar professores na complementação dos temas que são abordados na escola e também está à disposição da comunidade. São 4 pavilhões: introdução, cidade, energia, água e uma maquete gigante do estado do Paraná, onde estão representados os principais rios e estradas, curvas de nível e os 399 municípios paranaenses. Bem, pessoal, estamos aqui no Palco Paraná, um dos espaços interativos do Parque Newton Freire Maia, uma maquete que representa todo o nosso estado. São 399 municípios, os principais rios, algumas das principais BRs. Nesse espaço da região de Londrina, nós podemos abordar a questão de mão de obra assalariada, onde os imigrantes europeus vieram trabalhar na lavoura de café. Esse espaço que eu estou aqui agora é a Serra do Mar. Cada degrau disso aqui representa 100 metros de altitude, que é a medida aí com relação ao nível do mar. Um espaço onde você pode brincar, encontrar os seus municípios, situar os seus municípios com relação aos planaltos, encontrar as nascentes, a foz, passar por pontos turísticos do estado do Paraná. É um convite que nós todos fazemos a vocês. Ciência é diversão! Venha participar! As descobertas científicas são fascinantes. Conhecimento é sabedoria e ciência é diversão.